nas ministrações vão ser as mais curtas possíveis, para a gente não ficar muito sobrecarregado de informação, ok? Para justamente não causar aquela fadiga mental a respeito do conteúdo da matéria, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui algumas teorias a respeito da cristologia, que é a cristologia ontológica e cristologia funcional. O que vem a ser isso de cristologia ontológica e cristologia funcional? É o mesmo princípio que a gente viu aqui agora há pouco, né? Estudo da divindade de Cristo e o estudo da funcionalidade humana de Cristo. Ou seja, a cristologia ontológica, ela estuda quem é Cristo como Deus, ok? E a funcional é quem é Cristo como homem. Como homem. O que vem a ser aqui, ó, esse ontológica, ontologia, é o estudo do ser. É o estudo do ser, a reflexão do ser. Ou seja, querendo ou não, a cristologia se torna uma ramificação filosófica protestante. A cristologia é uma filosofia cristã, porque exige linhas de entendimento, como na filosofia. Aqui, essa cristologia, ela é uma filosofia bíblica. Vamos colocar assim. É um entendimento bíblico. Ok? Então vamos lá. Nós temos aí, eu coloquei um quadro para você ver a respeito das profecias. Eu até citei aqui. Você vai encontrar várias profecias no Antigo Testamento e se cumprindo no Novo, como por exemplo, da semente da mulher, nós temos Gênesis 3,15 e Gálatas 4,4, Paulo ensina que essa profecia se cumpriu, que ele seria descendente dos patriarcas, está lá em Gênesis 17, em Mateus 1 se cumpre, ele é herdeiro do trono de Davi, Isaías profetizou, e Mateus afirmou na genealogia, Jesus nasceria em Belém, Miqueias. E aqui nós vemos Lucas registrando o nascimento. A concepção milagrosa, Isaías 7. Os evangelistas, e principalmente com maior minúcia, Mateus, vai falar isso. A fuga para o Egito, Oséias, ele traz poeticamente a fuga de Cristo, a fuga para o Egito. E aí Mateus ele faz questão de trazer essa profecia aí, relatando como se ela tivesse se cumprindo ali quando Jesus fugia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9, se cumpre lá em João 12. A traição está lá em Salmos 41. João 13 relata da traição de Judas. Zacarias 11 relata sobre que ele seria vendido por 30 moedas de prata. E lá em Mateus, assim se estabelece, que Jesus beberia vinagre. Salmo 69. E João descreve o cumprimento dessa profecia. Jesus seria transpassado. Salmos 22. João 19 descreve.
Jesus teria as suas vestes repartidas, Salmos 22 também, Marcos 15, que Jesus seria ressuscitado, Salmos 16 e Mateus 28, e a glorificação, Salmos 91 e Atos 1:9, quando Jesus é levado, ok? Então, isso aí é o que aponta para a cristologia, a doutrina cristológica, certo? A humanidade de Jesus, e eu quero já deixar um negócio aqui para vocês, eu vou deixar aqui, eu quero ver vocês queimando esse neurônio aí. E vai ser o último tópico aqui da nossa reflexão hoje. Olha o nosso pinga-fogo. Reflexão não. Aula. Maria foi mãe de Deus? Raciocínio. Raciocínio. Vamos continuar aqui que daqui a pouco a gente chega lá. Isso aqui é o que vai vir pela frente nas aulas. Vai ser mais ou menos nesse teor aí. Então olha só. Na humanidade de Cristo, na humanidade, Jesus homem, Jesus ser humano, nós temos aqui três tipos de raciocínio a respeito da humanidade e da importância do nascimento virginal de Cristo. Se você ler em Lucas capítulo 1, versículo 35, Maria, ela foi fugiu a palavra aqui, deixa eu tentar lembrar, peraí. Ela foi revestida, não é essa palavra ainda. Ela foi envolvida pelo Espírito, para que desse a luz a Jesus. Ou seja, uma concepção milagrosa que nem a teologia consegue explicar. Ou seja, uma coisa que só Deus pode fazer. A ciência não consegue. A metafísica não consegue entrar nesse campo de entendimento da concepção virginal de Jesus. É um mistério até hoje, no campo filosófico, científico e teológico. Não consegue. Ou seja, um milagre. Um milagre. Então, a concepção de Jesus, a concepção milagrosa e virginal, nós temos aqui três entendimentos. E qual é o primeiro? O primeiro está aí, ó. O primeiro está aí. O primeiro é que a salvação deve vir do Senhor. Primeiro ponto aí. A salvação deve vir do Senhor. Nós citamos aqui Gênesis 3,15. Ou seja, apenas Deus poderia realizar aquela promessa que ele fez lá no começo em Gênesis 3,15. Segundo, o nascimento virginal proporcionou a união perfeita
o nascimento virginal proporcionou a união perfeita. Porque aqui entra dois pontos. Porque o nascimento virginal proporcionou a união perfeita. O primeiro aqui é uma reflexão essa aqui, ó. Se Jesus viesse somente do céu, não poderia justificar na carne. O primeiro entendimento sobre a união perfeita. Se Jesus viesse só como Deus, por exemplo, Deus tem esse poder? Tem. Não, eu vou criar aqui um ser humano, ele vai ser criado aqui, eu vou fazer ele assim, eu vou colocar ele lá na terra, já vai vir direto. Vou colocar ele lá embaixo, que aí dele vai vir a salvação. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas não teria como satisfazer, ou não seria justo para Deus, para Ele mesmo. Porque uma vez que Cristo, que Jesus não tem propriedade humana, ele veio totalmente do céu, ele não poderia justificar, porque ele não passou fome, não passou sede, não sabe o que é viver cansado, não sabe o que é isso, não passou por tudo que a gente passa. Por isso que Isaías 53 vai dizer: homem de dores, e sabe o que é padecer, foi rejeitado e desprezado entre os homens. Então, Jesus não poderia vir somente do céu, porque senão ele não poderia justificar na carne. Primeiro ponto, porque o nascimento virginal proporcionou a união perfeita. Segundo ponto, deixa a Maria aqui isolada, a gente vai falar da Maria já já. Deixa ela aqui, ó. Ninguém mexe com a Maria. Segundo ponto, se Jesus nascesse somente dos homens, não haveria salvação no céu. Deus poderia criar um ser humano perfeito? Poderia. Mas aí o que acontece? Não seria satisfeita por completo, porque o homem é corrompido. Deus teria que intervir na história para que houvesse salvação. Porque se Deus não intervisse na história, o homem poderia ser salvo por si mesmo. E a gente sabe que ninguém pode ser salvo por si mesmo. Foi por isso que o nascimento virginal proporcionou a união perfeita. Deus, o Todo-Poderoso, se manifestou na carne para que houvesse esta união divino com terreno, união perfeita.
União hipostática. Acostumem-se com esse termo, com esse nome. Vocês vão ouvir muito. União hipostática. Lá na frente a gente vai ver o que é união hipostática. União hipostática, a união das duas naturezas, divina e terrena. Só que aí entra o negócio. Por que não veio de homem, e sim do céu? Justamente para interromper a linhagem de Adão. Porque por Adão veio o pecado. Paulo disse: por um só homem veio o pecado e a morte. Por um só homem veio o pecado e o pecado trouxe a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por causa de Adão, a morte tem prevalência sobre os seus descendentes. A morte veio. É como se fosse uma escada. Aqui está Adão. Aqui está Adão, aí vem os seus descendentes. Aí o que Deus fez? Vem, Jesus. Não, se tu não deres glória, eu vou embora agora. Vem, Jesus. Não vai cair mais. A tendência agora é essa, ó. Era para ter dado glória no primeiro tam, mas tudo bem. Entenderam aqui? Foi por isso que foi necessário a intervenção divina. Jesus. A descendência foi interrompida, agora nós somos ascendentes para Deus. O homem estava em plena decadência, mas aí quando Jesus entra no negócio, quando Deus interveio na história, a descendência tornou-se ascendência. Ao invés de distanciarmos-nos de Deus, através de Cristo agora nós nos aproximamos outra vez de Deus. Foi por isso que foi necessário a união hipostática, porque Deus juntou a divindade com a matéria e nós alcançamos a salvação. Ok? Isso é união hipostática. Aí o que acontece? O entendimento católico apostólico romano é da seguinte forma. Beleza. Jesus era 100% Deus, 100% homem. 100% homem, 100% Deus. Ou seja, Jesus era um ser impecável. Ok? Jesus era um ser impecável. O que é impecável? Que não peca. Jesus, de forma alguma, Jesus conheceu o pecado. De forma alguma, Jesus sabia o que era pecar. Por ser impecável. E aí o que acontece? Vem aqui o silogismo católico. Silogismo católico. Dizendo assim, ó, Jesus é Deus. Correto ou errado? Correto. Ok. Maria é mãe de Jesus. Certo ou errado? Certo. Aí vem a proposição aqui, ó. Logo,
Olha aqui a silogia do catolicismo. Logo, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Esse é o silogismo católico. É o entendimento, é a proposição, é a primícia que eles usam para afirmar, e isso não é a doutrina toda não, para afirmar isso, essa é a doutrina deles aqui, ó. Impecabilidade de quem? Maria. Ou seja, se Maria é mãe de Deus, Maria é santa. Se ela é santa, ela nunca pecou. E se ela nunca pecou, além dela não ser pecadora, além dela ser impecável, ela é virgem perpétua. Ou seja, a virgindade perpétua de Maria é o culto no catolicismo. Mas, entre parênteses, sabe por quê? Essa mariolatria é só aqui no Brasil. Porque lá na Europa, nos Estados Unidos, não existe essa mariolatria que existe aqui no Brasil. Não. É só aqui no Brasil. Foi por causa do quê? Daquele negócio lá da história da padroeira, lembra? Que foi achada no Rio. A padroeira do Brasil. Começa lá. Essa mariolatria lá fora não existe. No catolicismo lá da Europa, não tem esse aqui, ó. Não tem. O problema do catolicismo lá fora é a adoração aos santos, todas aquelas outras coisas. Mas nisso aqui não tem tanta importância para eles, porque Maria para eles é só mais um santo. Aqui no Brasil não. Aí tem aquele ditado. Como é que é? Fugiu aqui. Pede para a mãe que o filho atende. Alguma coisa assim. Pede para a mãe. Por quê? Eles colocam Maria como intermediadora entre o homem e Cristo. E o Espírito Santo fica onde? Inclusive naquele filme, eu acho que Alto da Compadecida. Sim, retrata muito isso aí. Ariano Suassuna, né? É o autor do Alto da Compadecida. E justamente retrata isso aí. O entendimento da mariolatria no Brasil. Aí, ó, o que acontece? O entendimento é esse aqui, ó. A virgindade perpétua de Maria. Maria é impecável porque ela é mãe de quem? De Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus porque Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Entenderam aí? Esse é o entendimento. Por entenderem que Maria não peca, ela é isenta de pecado. Mas os pais da igreja refutaram a questão do Theotokos, o nome disso aqui. Nós vamos ver mais lá na frente. Isso aqui, ó, mãe de Deus. Esse termo aqui, ó. Mãe de Deus, no grego. Theotokos. Mãe de Deus.
Isso aqui foi refutado. Isso aqui foi refutado. Nós vamos ver a refutação, salvo engano, no concílio ecumênico de Constantinopla, que Jesus, Maria não é mãe de Deus. Maria não é, ela foi mãe de Jesus, o homem. Isso é o silogismo protestante. Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Jesus, homem. Esse é o silogismo protestante. Maria é mãe de Jesus, homem. Por que eles entendem que Maria é mãe de Deus, intermedia entre o homem e Jesus? Por causa de João 2, a festa a festa quando Jesus transforma a água em vinho. Por isso eles entendem isso aí. Ok? Então,